Olá, tudo bem, sétimo ano? Então, nossa aula de hoje é sobre os domínios morfoclimáticos do Brasil. A professora colocou, inclusive, como fundo aqui, um exemplo de domínio morfoclimático, que é o dos mares e morros. Então, o que que esse domínio ele tem, né, de interessante, que vai chamar nossa atenção? Primeiro, ele vai ter, ele vai ter todo um aspecto de, né, litoral, mares e morros, e ele vai estar trazendo, ele, como qualquer outro domínio, ele vai estar trazendo aspectos do relevo, da hidrografia, né, do clima e da vegetação. Então, já fica a dica um pouquinho sobre o conceito de domínios morfoclimáticos, que é toda essa dinâmica que existe em uma determinada região, tá? E agora nós vamos lá no material digital de vocês para a gente estar trabalhando cada um dos biomas, ou seja, dos domínios morfoclimáticos. O capítulo 6 é o capítulo que vai estar trabalhando o nosso tema de hoje. Ele faz a abertura com uma imagem de satélite do Brasil, onde nós já conseguimos identificar alguns elementos, alguns aspectos físicos do nosso país. Então, nós temos aqui uma parte da hidrografia, aqui na região norte. Nós temos também toda a parte aqui mais escura, que, queira ou não, é a floresta amazônica. Aqui nós temos um banco de areia, olha, né? Então, aqui a gente tem a ilha de Marajó também, né? Nós podemos ver aqui em toda a costa litorânea, olha, se a gente fosse ampliar, né, isso lá no Google Maps, a gente ia conseguir ver todas as praias. Aqui nós temos as formas de relevo também, né, as serras. Então, o que que acontece? Quando eu falei para vocês aqui em relação ao rio Amazonas, em relação à vegetação, aqui, queira ou não, a gente já está trabalhando um pouquinho dos domínios morfoclimáticos. No caso, esse domínio aqui é o domínio amazônico, tá? Depois, na sequência, o autor ele propõe a leitura de um poema, Domínios Morfoclimáticos. Esse poema vocês lerão com calma depois, para estar identificando os elementos que o autor está pedindo aqui para nós, e daí vocês vão estar fazendo isso no caderno com mais calma, depois das explicações. Vamos trabalhar um pouquinho agora, realmente, o que que é, né? Qual seria, o que que é esse conceito? O que que é domínio morfoclimático? Primeiro que esse conceito, ele foi criado por esse geógrafo aqui, ó, o Aziz Absaber, né? E o Aziz Absaber, ele veio com a ideia, com o conceito de integrar o relevo, solo, clima e a vegetação numa determinada região. Por isso que a professora colocou lá para vocês que, queira ou não, nós também podemos estar denominando de biomas. Só que vai depender realmente do autor, né, do material que vocês vão estar consultando, vai depender da classificação dos biomas. Então, isso não muda em nada. A única coisa que realmente acontece é que muitas vezes você vai ter mais detalhes ou não. Você pode ter, quando você estuda os biomas, você vai ter realmente grupos, né, menores e com mais detalhes sobre cada lugar. E já aqui, quando a gente trabalha domínios morfoclimáticos, nós temos aqui 6 apenas, né? Então, quando a gente trabalha os biomas, geralmente a gente tem 8, 9, tá? Então, tudo isso só você vai abrir um lequinho a mais, mas a ideia, a concepção seria a mesma. Então, aqui, o Aziz Absaber, a classificação dele é composta de 6 domínios morfoclimáticos. Então, eu tenho o domínio da Amazônia, tenho o domínio do Cerrado, dos mares de morros, que está aqui atrás de mim, domínio das araucárias, domínio das pradarias e domínio da caatinga. E o que que acontece, né? Nós já vimos, já estudamos alguns aspectos físicos, né? Então, nós já vimos muito bem o relevo, nós já vimos muito bem o clima e a vegetação. Ah, professora, esse ano a gente não trabalhou ainda o clima do Brasil, mas vocês já trabalharam clima no sexto ano, né? Então, a gente tem que estar retomando alguns conceitos, algumas definições de clima que vão ajudar vocês aqui. Domínios morfoclimáticos. Então, aqui eu tenho um mapa desses domínios morfoclimáticos. Lógico que o domínio da Amazônia, ele acaba se destacando. E aqui eu tenho uma coisa muito importante para falar para vocês, que está representando aqui, as cores estão representando os domínios, só que eu tenho uma cor acinzentada aqui, que são as faixas de transição, né? Por quê? Porque todo domínio, ele não começa certinho
e, e ele existe um limite. Esse limite é um mapeamento, é algo que foi realmente criado, né, para a gente estar delimitando essa questão realmente desses domínios. Mas existem as faixas de transição, que é quando está realmente mudando, né, para o próximo domínio, tá? Então, isso aqui eu gostaria muito de chamar a atenção de vocês. Quem era Aziz Absaber, né? Então, ele nasceu em 1924, tá? E ele teve todo um currículo escolar, assim, nossa, invejável, né? E ele realmente foi um estudioso de vários setores, né, vamos dizer assim, de várias linhas de pesquisa, tá? Então, fica aqui para vocês conhecerem um pouquinho sobre ele, quem tiver curiosidade. Primeiro domínio que nós vamos ver é o domínio da Amazônia. Então, nada mais é do que, assim, quando a gente fala em domínio da Amazônia, a gente já tem que pensar na floresta amazônica, né? Então, aqui, primeiramente, a gente vai ter a localização dela, vai ter, predominam terras baixas, intensos processos de sedimentação, devido à existência de um conjunto de grandes rios. Então, primeiramente, a gente tem a apresentação do relevo, como vocês podem ver, e da vegetação, e da própria hidrografia. Na sequência, vem mais itens relacionados aos aspectos físicos, mas sempre colocando um ou mais deles, né? E a gente tem que começar exatamente a fazer essa relação. Olha lá, os rios numerosos e volumosos, por sua vez, existem pela ocorrência. Então, opa, por que tem os rios numerosos e volumosos? Porque tem um clima equatorial e tem também a própria floresta, a qual produz grande quantidade de umidade. Então, isso vai gerar que tenha altos índices pluviométricos, tá? Então, tais condições alimentam os rios do domínio da Amazônia, que tem seu rio principal como o rio Amazonas, que nasce, né, lá na Cordilheira dos Andes, a partir do derretimento de neve. Então, aqui daí a gente tem a imagem, né, da nossa floresta amazônica, do nosso domínio da Amazônia, vai mostrar a vegetação, vai estar mostrando a hidrografia, ok? E o relevo aqui de planície também, né? Então, aqui é o rio Javari, floresta amazônica. Floresta amazônica tem um detalhe bem importante. As subdivisões dentro do domínio amazônico. Então, a gente tem, por ser uma área muito ampla, então, ela é dividida em ela é subdividida, né? Então, nós temos aqui a mata de terra firme, a mata de várzea, a mata de igapó. Então, nós temos esses três tipos de mata. Então, depois a professora vai pedir que vocês ilustrem esse desenho aqui no caderno de vocês. Então, primeiramente, nós vamos ver a mata de igapó. A mata de igapó, ela também é conhecida como Caiagapó. A mata de igapó é a floresta que encontra mais próximas aos rios, permanecendo inundada praticamente todo o ano. Essa é a principal característica. Voltando aqui, olha, na ilustração, mata de igapó, tá? Então, realmente, é onde a gente tem daí as vitórias régias, a gente tem os cipós, as orquídeas, né? Então, são vegetações que são propícias, né? Elas realmente, elas acabam vivendo nesse tipo de ambiente. Um ambiente úmido, um ambiente aquático, né? É aí que elas vão estar se desenvolvendo. Mata de várzea, a mata de várzea, olha lá, ó, é a vegetação alagada pelas enchentes nos períodos de chuva do domínio amazônico. Dessa forma, os rios transbordam em áreas planas, inundando-as sazonalmente. O que é sazonalmente, né? Conforme a estação do ano, tá ok? Nesse tipo de floresta, existem árvores de maior parte, como a açaizeiro e o sumaúma, a seringueira também, né? Então, aqui, olha só, eu vou ter a mata de várzea. E o próprio nome já diz aqui, mata de terra firme, que fica realmente na área onde acaba não sendo uma área úmida, nada disso. Olha lá, a mata de terra firme é caracterizado por desenvolver-se ao longo das partes mais elevadas da topografia, onde não acontece, né, as inundações e nem é uma área alagadiça em áreas mais distantes das margens dos rios. Por sua vez, isso faz com que a gente tenha, então, uma vegetação ainda mais robusta, né? As árvores ainda maiores, que podem alcançar até 50 metros de altitude.
Aqui a gente tem a imagem de uma castanheira. O fruto da castanheira, a castanha do Pará, é fonte de renda para comunidades extrativas da Amazônia, tá ok? A degradação do domínio amazônico. Então, o que que acontece, né? Nós sabemos que hoje, quando a gente fala em floresta amazônica, nós sabemos que o desmatamento está acontecendo, né? De uma forma ainda, cada ano que passa, maior, infelizmente. A gente tem, e esse desmatamento ele vai acontecer em função da agricultura, em função da pecuária também. Lógico, o extrativismo, a gente não pode esquecer dele. Então, é uma pena que a gente não consiga, né, que o ser humano, que o brasileiro, que as grandes potências, elas não percebam que nós necessitamos, né, dessas áreas preservadas para as gerações futuras, tá? Então, aqui, onde que esse domínio amazônico ele está sendo principalmente devastado? Nas fronteiras, em virtude de várias ações, tanto de interesses econômicos, né? E também tem até mesmo a questão de ocupação, né? A questão de posse. Mas aqui as atividades a professora até já citou para vocês. A fórmula seguida é quase sempre igual. Primeiro a floresta é derrubada para retirada das árvores de grande porte, que daí elas costumam ser comercializadas. Depois de desmatada, a área ocupada com gado ou destinada a uso agrícola, né? E esse uso agrícola, geralmente é agricultura comercial, onde vai ser praticada a monocultura, que vai ser para exportação. Então, aqui a gente tem, né? Olha só quantos troncos de árvores, né? Árvores nobres, tá? Então, aqui, transporte de madeira pelo rio Amazonas, ou seja, pelos rios amazônicos aqui. Domínio do cerrado. O domínio do cerrado, o cerrado hoje, ele é um dos biomas, né, e um dos domínios mais desmatados, tá, gente? Exatamente por causa da ocupação humana e também por causa das atividades econômicas, principalmente a agricultura e a pecuária. Então, aqui, também vai estar falando em relação ao clima, que predomina, né, no domínio do cerrado, que seria o clima tropical. Nós vamos ter aqui a vegetação do cerrado, ela se mantém seca, nos períodos em que não há chuva e floresce nos meses em que há maior quantidade de pluviosidade, ou seja, de precipitação, a chuva. Outra característica importante é o fato dos solos serem pouco férteis e muito ácidos. Então, todo esse solo lá, professora, mas então por que é utilizado na atividade agrícola? Na verdade, quando ele for usado para esse fim, ele é feito todo um tratamento nele, né? Mas, a princípio, ele acaba sendo usado mais para pasto. Outra característica importante é o fato dos solos serem pouco férteis. Então, aqui a gente tem a frondosa, que é repleta de áreas de floresta. O relevo predominante do cerrado é marcado pela presença de planaltos cristalinos, além de planaltos sedimentares com morros de topo achatado, chamadas chapadas. Frondosa, olha aqui, olha, nós temos essas árvores, né, que elas são todas retorcidas, tá? Árvores do cerrado, aqui tem uma curiosidade, são árvores que possuem troncos com cascas grossas. Elas têm essa proteção natural contra o fogo, o que permite sua sobrevivência ao intenso calor proveniente das queimadas, que são comuns nos períodos de seca, tá? Então, aqui a gente tem até um cupinzeiro, né? Instalado aqui na árvore, que interessante. Degradação do domínio, como a gente já falou, né? A gente tem toda a questão realmente da agropecuária aqui que pega bastante. E aqui, ó, e como que a gente faz aquilo que a professora falou? Como que esse solo ele é corrigido, né? Para poder realmente estar cultivando nele. Existe a calagem, que consiste na mistura do calcário, rico em cálcio e magnésio, tá? Então, isso faz a correção do solo para que ele possa ser utilizado na agricultura. Então, um dos principais produtos agrícolas que é produzido, milho. Aqui a gente tem o algodão e a cana-de-açúcar, tá? Aqui depois a gente tem algumas questões que vocês vão estar fazendo. Domínio dos mares e de morros. Então, a professora até já falou aqui em relação à imagem que está atrás de mim, e a gente sabe
que vem desde lá da região norte, na verdade, né? Pega um pouquinho lá do norte e vem descendo para o nordeste até toda a parte sul. Então, nós temos a presença desse domínio praticamente em todas as regiões do Brasil, tá bom? Aqui estende-se, fala, né, que se estende-se do Rio Grande do Norte ao sul, só que daí a gente tem a faixa de transição lá, por isso que a professora falou em relação à região norte. A vegetação predominante é a floresta tropical, também conhecida como Mata Atlântica, que inclusive 90%, 95% dela já foi devastada, né, pelos brasileiros, vamos dizer assim, aqui no nosso território. A degradação dos domínios. Então, a gente sabe que aqui, por ser áreas urbanas, por realmente ter maior concentração populacional, então, essas áreas, como eu falei, ela já foi praticamente quase que toda devastada, né? Nós não temos quase nada. E ainda a gente tem, além dessa concentração populacional, nós temos ainda a questão das áreas de exploração agrícola, né, que teve também no café, principalmente lá no século XIX. Aqui tem mais exercícios que depois vocês vão estar resolvendo. Domínio das araucárias. Domínio das araucárias é aqui, né, na região sul. Então, a araucária, ela é uma árvore única também, ela tem suas características, como né, a gente viu lá no Cerrado, que a gente tem uma determinado tipo de árvore que vai se, né, tentar se proteger principalmente do fogo, né, das queimadas. E aqui a gente tem a nossa araucária. Então, ele é composto predominantemente por árvores de araucária, conhecida como pinheiro do Paraná, que a gente sabe que daí a gralha azul, ela responde um dos principais responsáveis, né, pela disseminação dela. Essa vegetação é típica do clima subtropical. O domínio das araucárias, ele está muito comprometido, né, devido à intensa exploração de madeiras. A gente tem a questão da agropecuária também. E hoje, para vocês terem uma ideia, cerca de 1,2% da cobertura original só existe dentro desse domínio, tá? Aqui nós temos um desafio. Domínio das pradarias. Olha só a imagem que a gente tem aqui, né? Então, as pradarias seriam esse tipo de vegetaçãozinha aqui, tá bom? O domínio das pradarias não é padarias, tá? Pradarias. O domínio é conhecido geralmente como os pampas, ou seja, a campanha gaúcha. Caracteriza-se por relevos planos, com pequenos planaltos ondulados, chamados de coxilhas. O clima também é subtropical, né? E a gente tem, na verdade, assim, ela é muito usada, inclusive, como uma pastagem natural para o gado bovino ou para qualquer outro tipo de gado. Mas o que vai realmente ser mais utilizado é para o bovino e para o ovino, né? Ovino de ovelhas, tá? O solo das pradarias são arenosos. A exploração econômica acontece principalmente com a agropecuária, e o resultado de toda essa utilização, né, para pasto, o que acaba fazendo com que haja a arenização, que fica muito próximo da desertificação, né, que é o processo para estar transformando num deserto. Então, quando a gente tem aqui, ó, consiste na retirada do solo superficial por erosão causada pelas chuvas e no afloramento superficial da camada arenosa sem fertilidade. Então, isso vai acontecendo com o passar do tempo, principalmente nas áreas próximas aqui, olha, né, à costa litorânea. Domínio das caatingas. Então, a gente tem aqui domínio da caatinga, caracterizado pelo clima semiárido. Os cactos, né, as xerófitas, elas são, assim, fazem parte, elas caracterizam, né, essa paisagem da caatinga. A caatinga, ela tem características bem interessantes, né? Então, aqui, uma coisa que é bem bacana da gente estar falando um pouquinho da história, elas foram ocupadas no primeiro momento com gado, mesmo que o solo e o clima não favorecessem tal tipo de criação. Isso ocorreu para que os solos férteis da costa nordestina pudessem ser ocupados por forma exclusiva para a produção rentável da cana-de-açúcar na época. O gado criado na Caatinga exigia grandes áreas e servia para alimentar com carne as vilas e as cidades no século XVII, e também para comercializar animais de tração para as lavouras, que na época
era um dos meios meios de transporte mais usados, né? Então, o animal, na época, o gado bovino, o gado equino, ele tinha essa função que era muito importante também. Aí, lógico, né, essa dificuldade, principal dificuldade para a produção na caatinga sempre foi a água. E também, lógico, o solo, né, que ele é extremamente pobre daí. Então, lógico, a professora dá para cultivar, lógico que dá. Dá para fazer alguma coisa? Sim, mas aí você precisa investir um pouquinho em tecnologia, né? Então, você precisa ter recursos para que realmente você possa estar corrigindo o solo, para que você possa realmente estar tendo acesso à água, você vai ter que pensar, né, em cisternas, né? Então, você precisa investir um pouquinho nisso. A gente tem aí também a transposição do Rio São Francisco, que já ajudou, queira ou não, já alguns lugares, né, algumas áreas, está lá no Nordeste, mas ainda é muito pouco, né? Fica ao alcance ainda de uma parcela muito pequena da população nordestina. A Caatinga é capaz de produzir? O caso de Petrolina e Juazeiro, sim, né? Então, a gente tem aqui dois exemplos, né? Destaca-se a cidade de Petrolina e de Juazeiro, que produzem frutas para exportação. Mas como que eles fazem isso, né? Então, aqui é um exemplo vivo de que é possível. A implantação de tecnologias de irrigação, que reduzem a salinização do solo, eles utilizam insumos e técnicas agrícolas modernas pelo abastecimento, proveniente principalmente do Rio São Francisco. Então, isso daqui só foi possível devido à transposição do Rio São Francisco que foi feita. Tá? Então, isso fez com que a população, né, desses lugares, ela tivesse acesso à água e que eles pudessem estar desenvolvendo aqui uma atividade que fosse rentável e que também é até por uma questão de sobrevivência, tá? Então, aqui, olha, só que assim, a gente não sabe ainda quais impactos, né, essa transposição do Rio São Francisco vai estar trazendo para realmente para o rio, né, para a bacia hidrográfica, porque a gente sabe que ainda é muito cedo para falar sobre isso. Mas vale fazer essa transposição? Aos meus olhos, sim, né? Só que a gente tem que pensar que talvez venha causar um impacto ambiental muito forte, tá? Então, talvez tenha que ser feito gradativamente para realmente estar vendo como que acaba acontecendo, né? Quais as consequências que pode trazer realmente para a bacia hidrográfica. As faixas de transição. Aquilo que a professora falou lá no início e que mostrou no mapa. Nenhum domínio morfoclimático termina abruptamente, né? Então, aquele limite do mapa ali acabou ali. Não. Né? No mapa, os domínios, percebemos uma grande mancha que acompanha os limites entre si. É a faixa de transição. Nessas áreas é possível encontrar características dos dois domínios de contato, com vegetações que se misturam, criando essas áreas comuns, tá? Então, aqui a gente tem, então, por exemplo, entre o domínio do Cerrado e Amazônico, encontramos a vegetação de Cerrado associada de floresta de terra firme, ok? Então, aqui a professora apresentou para vocês, então, os domínios morfoclimáticos e na nossa aula de hoje, a gente vai começar a fazer algum exercício, mas na próxima aula daí da semana nós vamos estar resolvendo todos esses exercícios aqui, ok? Muito obrigada e até a próxima aula. Tchau, tchau, hein?